sobre a sua volta, né, que você está recuperado, que era importante contar com um jogador que foi titular ao longo da temporada, fez parte de uma defesa que foi a melhor da temporada também. Como é que você sentiu? Ainda tem uma questão de adaptação aí por tanto tempo parado. Como é que foi para você hoje dentro de campo? Não, me senti bem. Lógico que sempre tenho receio de voltar depois de uma lesão e tornozelo não é uma. Nunca tive lesão de tornozelo durante a minha carreira, então é estranho assim essa volta, mas me senti muito bem, voltando ao meu nível ainda, até por conta do ritmo ainda. Preciso de alguns jogos para talvez voltar ao meu natural, assim, mas me senti bem, fiquei feliz por poder voltar. Já fazia um tempo que eu não estava conseguindo jogar, então voltar a fazer parte, voltar. Eu sei que as pessoas falam que eu sou importante, mas voltar a me sentir importante de estar ali dentro de campo, né? Então, muito feliz pela vitória e por essa classificação também. Tempo complicado e para a gente lá de cima a sensação era que a bola estava escapando, que vocês estavam errando passos que normalmente não erram. Já foi um tema aqui nesse pós-jogo, o gramado, a bola. O que foi exatamente na tua visão que vocês tiveram mais dificuldade para se adaptar? Eu acho que uma estreia é sempre assim, eu acho que em todos os campeonatos e a gente vê historicamente a maneira como os sul-americanos têm dificuldade, normalmente no primeiro tempo desses jogos de semifinal, quartas de final de Mundial, porque você enfrenta times que você não conhece, então no começo tem essas dificuldades. Lógico que a bola é diferente, o campo é muito bom, o campo é muito bom e talvez por isso às vezes até surpreenda a gente e acabe tendo essa adaptação. Mas acho que no primeiro tempo a gente estava um pouquinho atrasado em algumas coisas, talvez não tão firme na partida, e isso acabou dando confiança para eles. Eles são um time que controlam muito o jogo com a bola. Acho que a gente não saiu totalmente do jogo, a gente conseguiu nos manter, conseguimos fazer o gol, estávamos defendendo bem, até que num vacilo nosso mesmo a gente acabou sofrendo. Num momento que talvez se a gente conseguisse levar para o intervalo dessa maneira, no segundo tempo a gente viu o quanto eles estavam cansados pela maneira que eles entraram no jogo. E aí, a partir do segundo tempo, acho que a gente dominou praticamente totalmente o jogo. E aí, no final ali, eles tiveram um pouco mais de volume por consequência do resultado e de começar a botar a bola na área. Então, acho que o primeiro tempo a gente ficou um pouco atrasado, mas acho que não vejo uma superioridade tão grande. Mas no segundo tempo, acho que a gente controlou bem o jogo e podia até ter feito mais. Ô, Léo, ainda sobre isso, esse tema, o Felipe na coletiva falou que um estádio vazio possa ser um dos motivos, né, para alguns erros. É diferente para vocês. O Flamengo está acostumado a jogar com casa sempre lotada e hoje 7 mil torcedores. Isso atrapalhou um pouco da concentração, algo do tipo? Acho que sim, acho que o ambiente pode também ser um fator. Como eu já falei, citei vários fatores aqui que influenciam daqui a pouco uma entrada não muito boa dentro do jogo. E esse de numa quarta de final de Mundial, você não ter um estádio cheio, acho que foram 7 mil pessoas, né? Então é estranho, né? Não é uma coisa que a gente está acostumado, e acredito que o Cruz Azul também no Campeonato Mexicano, os mexicanos são muito, as torcidas muito fortes, então não acredito que eles também tenham passado por isso. Então é um clima estranho, acho que para todo mundo que tá no estádio. Então também pode ter sido um fator, acho que influenciou nessa maneira como a gente entrou no jogo. Olha, para você e para o Léo Pereira, assim, que dependem muito de uma questão de posicionamento, de meio que prever o que o adversário vai fazer o tempo todo, é mais difícil enfrentar um time que você não tem muita vivência, que você não assiste muito jogo, que você não conhece os jogadores, é mais complicado para vocês isso? Eu acho que requer um estudo maior, né? Os times que a gente enfrenta no Brasil, normalmente a gente já está mais acostumado e mais adaptado e já conhece a maioria das características de cada jogador, né? Ah, Sobre os jogadores que a gente vai enfrentar agora, a gente normalmente tem, sei lá, pouco mais. Agora, para o jogo do Cruz Azul, teve uma semana, mais ou menos, né? Para você estudar, para você entender a maneira que eles jogam. Então, isso causa, às vezes, um pouco mais de demora para conhecer ali dentro de campo, né? Para você entender as movimentações, onde o jogador mais ataca, se ele vai mais no pé, se ele vai procurar mais a profundidade. Então, acho que demora um pouquinho mais para você entender, justamente por você não conhecer, do que os jogadores no Brasil que a gente está acostumado a jogar muitas vezes, né? Olha, a gente não teve a oportunidade de falar com você depois da final da Libertadores, mas eu quero saber como é que você viu o gol do Danilo, um companheiro seu de zaga, ficar marcado na história do Flamengo, marcando um gol tão importante assim para o clube. Pô, com muita felicidade, cara, muita felicidade. Acho que, como eu falei, uh, as pessoas ainda falam, imagina se fosse você, mas eu acho que o destino estava traçado para ser isso, para eu e o filho ter tomado as decisões no dia do jogo ali, para que ele escolhesse o Danilo depois para jogar
e para tudo acontecer. Então acho que o destino estava traçado para ser isso, para ser gol dele, e muito feliz. Acho que todo mundo é campeão, né? Todo mundo é campeão, óbvio que é o gol dele vai ficar marcado na história para sempre, mas no fim todos os jogadores que são campeões com o Flamengo estão marcados na história, e isso que é o mais importante. Valeu. Um elenco tão grande, tão qualificado quanto o nosso, a gente sabe que todos são importantes, né? Então eu procuro estar sempre no meu melhor ritmo ali para quando o professor Felipe precisar corresponder, seja de início ou entrando no segundo tempo. E esse tem sido o meu intuito, eu tenho dado conta do recado. Uma curiosidade, o Júnior na nossa transmissão falou do campo, assim, que na visão dele está bem rápido. Você sentiu isso? O campo realmente é tão bom, é muito rápido e é um ponto de adaptação que vocês precisam buscar? Com certeza, a gente até conversou isso no vestiário ali, que os primeiros minutos ele foi bem difícil, né? A gente errou alguns passes, né? A bola muito rápida também, o campo muito rápido. Óbvio que isso não é desculpa, mas a gente não está habituado com esse tipo de campo no Brasil, então acaba dificultando um pouco, mas a gente prefere muito melhor, muito mais jogar num campo como esse, né, do que com os campos que a gente tem no Brasil. Mas é questão de adaptação mesmo, o campo que a gente tem treinado também dessa forma e desse jeito, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Obrigado, parabéns. Só que para entender aqui, Cebola, pegando um gancho, falando dos gramados bons do Brasil, qual a diferença para os gramados bons que tu encontrou agora, por exemplo, por esse gramado aqui? Cara, no Brasil a gente tem, acho que a Arena Corinthians é o que mais se assemelha com esse gramado aqui, né? Para mim, particularmente, é o melhor gramado que a gente tem no Brasil. A nossa grama é um pouco diferente, né? Não sei se é pelo clima também, se bem que aqui também é bem quente, mas a nossa grama é um pouco mais seca, né? E aqui, pelo visto, né, assim como na Arena Corinthians, um exemplo, eles molham bastante o campo, isso acaba deixando o campo mais rápido, facilita um pouco, né? Para quem está acostumado, obviamente, mas tem bastante diferença, sim, no jogo, fica um jogo muito mais rápido para um time que tem qualidade, que gosta de manter a posse, isso ajuda também bastante. Cebola, e a torcida pediu você hoje, quando você ainda estava no banco, como é que foi ouvir esse pedido da torcida e nesse processo você está aí de recuperando seu espaço no Flamengo? Cara, fico muito feliz, porque é recíproco, né? Então, sempre que eu vejo isso aí em alguns outros jogos também, eu procuro entrar para corresponder, né? Corresponder não só a minha expectativa, mas a do torcedor também, pude ajudar. Hoje, novamente, fico feliz com essa confiança, porque me dá mais confiança ainda para mim continuar nessa sequência e continuar mostrando meu trabalho. Obrigado. A gente tem que pensar jogo a jogo, como foi hoje, mas obviamente que tem a ansiedade, a gente tem que pensar agora no próximo jogo, que é contra o Pirâmides, uma equipe também qualificada, não é à toa que já está na semifinal. Passo a passo a gente vai com cuidado, obviamente, mas tem aquela ansiedade lá no fundo, né, de já pensar na final. Como eu falei, a gente vai se preparar para esse jogo, para que a gente possa chegar lá em totais condições também de vencermos assim, como fizemos no Super Mundial com o Chelsea, e enfrentamos de igual para igual também o Bayern. Tem algum jogador assim que você admira, por exemplo, o Hakimi, por exemplo, um lateral dos melhores do mundo e joga ali. Cara, bastante. Pode ser que a gente marque, né? Exatamente. Dembélé era um cara que eu gosto bastante também, que tem esse 1 para 1, né? Que eu gosto muito de jogador nesse estilo. O Doué também é um craque de bola. Posso falar que quase todo time do PSG são jogadores de extrema qualidade. Boa noite. Relaxado nunca, né? Porém mais preparado. Eu acho que isso seria a palavra justa. Sabemos que ia ser um jogo difícil, também por causa da viagem, fuso horário e tudo mais. A outra equipe também passou por isso. Mas quando enfrenta uma equipe que faz marcação homem a homem, o campo todo sempre dificulta um pouco mais. Porém, estávamos preparados, tínhamos treinado em cima disso. O importante é que saímos com a vitória. E essa vitória, esse jogo de hoje, nos prepara ainda mais para o próximo jogo. Então agora é descansar e já pensar também na próxima partida. Ainda no Brasil, o Felipe já falava que o jogo contra o Cruz Azul, com vários elementos, seria mais difícil, inclusive pela qualidade do adversário. Vem um africano, a gente sabe, né, um time de força física, enfim, que já jogou 2 partidas dessa competição. Que expectativa você tem? A expectativa é que vai ser um jogo bem difícil também, porque é um jogo que vale troféu. Então, todos os jogos que valem os troféus acaba sendo mais difícil. Também sabemos se perder esse jogo a gente volta para casa e é isso que a gente não quer. Vamos fazer mais um outro jogo como a gente vem fazendo desde o início da temporada. A gente tem nosso plano de jogo, a gente sempre estuda muito bem o adversário e tenho certeza que vamos estar bem preparados.
Alexandre, o Cebolinha falou que o time demorou um pouco a se adaptar ao gramado, que ele é muito bom, mas no futebol brasileiro não existe gramado ali parecido com o que foi encontrado aqui, então demorou um tempo para se adaptar, embora ele seja muito bom. Teve isso mesmo, parece que foi uma conversa até no vestiário aí sobre essa questão. Possa ser que isso tenha sido para alguns jogadores individuais. Se eu pudesse assinar um contrato, eu queria ter um gramado assim todos os dias para treino e para jogo. Um gramado maravilhoso, que isso sirva de exemplo para todas as ligas que possa ser sempre assim. No Brasileirão que você jogou, não encontrou nenhum parecido com o gramado assim? O mais parecido possa ser que é o do Corinthians. Eu acho que pode se classificar como o melhor gramado do Brasil. Do Internacional também é muito bom. Morumbi também são gramados ótimos. Espero que um dia se possa padronizar um bom gramado no Brasil. Alexandre, a gente tem visto muito essa fase incrível. O Arrascaeta é um jogador muito importante, sempre foi muito importante por onde passou, seja nos clubes e na seleção do Uruguai. O Arrascaeta tem uma qualidade que pode jogar em qualquer equipe do mundo. Ele está vivendo uma ótima fase, isso é bom para ele e para nós também, para o nosso grupo. O Flamengo foi muito feliz nas contratações e pelas permanências dos jogadores, então hoje se encontra num alto nível, seja no Brasil, ou seja quando enfrentamos equipes fora do Brasil também. Nós demonstramos a nossa força, principalmente também contra o Bahia, que é uma excelente equipe, a gente conseguiu jogar bem naquele jogo. Mas falando de Arrascaeta, espero que ele continue nesse ótimo momento dele, não só para ele, mas para nós também. Perfeito. Obrigado.